Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $23.000. Bitcoin que continua consolidando depois de um dia tenso com a Pelosi indo para Taiwan. Vamos discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo e o que a gente pode esperar para as próximas horas, que prometem ser decisivas para os próximos dias e semanas. Além disso, também quero fazer análise das altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, CHZ, Ethereum, Matic e Sol. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, tá? A gente vai falar um pouco sobre suportes importantes que a gente está brigando nesse momento. E também vamos abaixar o tempo gráfico para falar de zonas que, se a gente perder, a gente pode ter problemas sérios, tá bom? Vamos também falar um pouco sobre zonas que a gente precisa demonstrar força rapidamente, romper acima e te mostrar aqui na análise de sentimento o que a gente está vendo no mercado, tá bom? Mas antes de começar, também quero te mostrar onde as instituições estão segurando o preço abaixo e acima. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, hoje eu quero começar aqui, depois do Bitcoin a gente vai para as altas, tá? Quero começar aqui hoje então falando sobre o Bitcoin, que está brigando nessa região aí dos $23.000 o dia inteiro, tá? Antes desse vídeo terminar, já deixa aqui nos comentários. Você acha que a gente vai ter força para romper esse topo e ir acima dos $25.000 ou não? Você acha que a gente vai voltar aqui, romper esse fundo, perder os 21? Deixa aqui nos comentários. Para mim é muito claro que a tendência ela continua de alta aqui no 4 horas, tá bom? Mas se a gente perder algumas zonas de suporte, isso pode mudar. A primeira zona que eu não gostaria de ver o Bitcoin abaixo é justamente aqui essa região dos 22.600. E por quê? Porque a gente deixou dois volumes grandes nessa região, então romper aqui pode levar a gente para ir corrigindo mais e mais, e pode ser difícil a gente encontrar suporte. Então o ideal seria que a gente já encontrasse suporte nesses 22.600, tá? Se a gente romper esses 22.600 e o sentimento continuar piorando, eu vou repensar essa nossa tendência de alta, apesar de eu ainda entender que, sim, nós temos muitos suportes abaixo, a gente só vai poder falar de reversão mesmo se a gente perder essas zonas de fundos aqui nos 20.700 e até mesmo dos 20k, né? Tem suportes grandes abaixo ainda. Eu só estou falando que se a gente perder esses 22.600 aqui, a situação pode se complicar. Então é a zona que eu estou de olho aqui nesse curto prazo, tá? Se a gente começar a fechar aqui embaixo, eu vou pensar em diminuir a minha exposição ao mercado, beleza? Justamente por ser uma zona de volume importante, ser uma zona também que, se a gente voltar aqui, ó, o preço realmente encontrou suporte e resistência por diversas vezes. Então repara que o VPVR nos mostra isso. E se a gente começar a fechar aqui embaixo, é um sinal de fraqueza importante, na minha opinião. Assim como, se a gente demonstrar força e romper essa região aqui dos 23.500, já vai ser um sinal bem legal. E um primeiro sinal aí, para quem é mais conservador, estar de olho para pensar num long, numa compra no Bitcoin, tá? É claro que um sinal mais conservador ainda e mais certeiro seria uns $24.000. Então, para mim, essa região aqui dos 24 e 23.500 é resistência, e essa região de fundo, próxima dos 22.600, é suporte. Se perder aqui, eu vou olhar para pensar em compra se a gente tiver grandes vendas e grandes liquidações além dos 22 aqui, o que já vai começar a complicar um pouco mais para o Bitcoin, beleza? Mas a gente só vai reverter a tendência de baixa se perder suportes bem mais abaixo, tá bom? Só pode complicar uma situação que está cômoda no momento. Olhando aqui o S&P 500, a gente teve uma correção hoje, tá bom? Mas nada demais. Então pode ser natural que o preço ainda corrija para buscar zonas de FIBO, igual ele fez aqui na última correção, que foi buscar 0,382, tá bom? Então talvez a gente corrija um pouco mais ainda e seria uma correção natural para o preço. Isso pode acabar afetando o Bitcoin. Então cuidado com essas zonas aqui, 4.080 suporte, zona de 4.150 resistência, ok? Hoje o dia foi um dia assim estranhamente calmo, levando em consideração tudo o que aconteceu, né? A gente praticamente ficou no 0 a 0 aí, fechou mais ou menos 0,5 de queda, mas a gente chegou quase a romper as máximas dos últimos dias, tá bom? Então mesmo com toda a tensão, o S&P 500 se manteve aqui nesse suporte, apesar de ter caído um pouquinho no dia.
Então eu encaro isso como natural, tá? Afinal, a gente está numa tendência de alta e tinham muitos pessimistas no mercado. Então, mesmo com todo o imbróglio que a gente teve hoje, o S&P 500 não conseguiu dar um dump que seria esperado, né, em outros momentos. Então, atenção aí a esses suportes e resistências, isso pode impactar o Bitcoin, tá? Falando um pouco sobre o sentimento do Bitcoin, ele tá piorando aos poucos, tá bom? Mas continua confortável. A gente tem um long short ratio de 1.16, a gente tem um CVD que caiu bastante hoje, tá? Sem grandes confirmações aqui do Open Interest, então sem grandes dicas aqui. Acho que a situação continua legal, porém, se a gente perde essa região de fundos dos 22.600, isso aqui começa a subir sem parar, eu vou repensar a minha exposição no mercado, beleza? Continuando aqui falando um pouco sobre onde as instituições estão colocando as ordens delas, vamos primeiro olhar aqui o agregado. No agregado a gente pode ver que no momento a gente tem um pouquinho mais de ordem de venda no 1% e mais de compra no 2,5%, né? Então um book equilibrado, né? Um book com uma pressãozinha vendedora aqui até os 23.500 e uma pressãozinha compradora até os 22.500. Então me parece que é a zona assim que as instituições querem manter, né? Tanto para queda quanto para alta. Então muita atenção a essas zonas, tá? Eu considero isso aqui um book completamente neutro neste momento. Falando um pouco mais sobre ordens específicas aqui, a gente pode ver que as instituições conseguiram segurar o preço nos 22.600. As ordens continuam ali, cerca de 870 bitcoins, e conseguiram também segurar nessa região ali, ó, dos 23.500. Já tiraram as ordens, tem menos ordem ali na região agora, mas tem uma pressãozinha aqui, ó, próximo dos 23.200, até esses 23.500, ainda tem aqui 448 bitcoins. Beleza? Investidores, então me parece que o Bitcoin está nessa consolidação, enquanto a gente não romper os 23.500 ou perder ali os 22.500, eu não vejo grandes oportunidades aqui no preço, tá bom? Eu tenho uma estratégia que eu já me expus há mais tempo, eu continuo com uma exposição menor depois da gente ter vendido nessa altinha aqui. Se a gente perder aqui, a gente vai discutir diminuir essa exposição, tá? Shortar, acho que vai estar fora de cogitação, mas colocar um pouco do dinheiro no bolso, diminuir um pouco do risco que a gente está aturando há bastante tempo, eu acho que pode fazer sentido, tá? Então cuidado com esses 22.600, 22.500 que tem instituições tentando segurar ali. Beleza? Continuando falando um pouco sobre as altcoins, as altcoins são bem parecidas com o Bitcoin, tá? E a grande maioria delas está também em tendência de alta. A própria ADA Cardano é uma delas, tá? A gente conseguiu segurar esse suporte aqui. Eu não vejo problemas para a ADA Cardano enquanto a gente não perder essa região aqui dos 44 centos, tá? Então é um suporte importante para quem gosta de ADA Cardano. Você pode sim acabar tendo oportunidade de trades aqui, mas particularmente não é uma das que eu estou de olho. Por quê? Porque o sentimento dela não está muito legal. É um dos maiores long short races como a gente viu hoje cedo, tá? Mas repara que a gente, como o Bitcoin, tem um candle de volume dando suporte aqui e tem suporte também no VPVR. Tá bom? Então até os 44 centos é a zona de suporte. Se romper aqui, a gente vai olhar para shortar Cardano. Talvez nesse momento a gente não vai fazer long, mas um rompimento aqui, ó, a gente tem um alerta nesse momento, eu vou até abaixar um pouquinho esse alerta aqui para essa região dos 52 cents. Se romper aqui, talvez a gente entre num long um pouco mais seguro nessa região, tá bom? Agora eu acho que seria bem arriscado, já que vai depender bastante aí do que o Bitcoin for fazer, né? Então, se a ADA demonstrar essa força antes, pode ser uma boa oportunidade. Nesse momento, me parece uma consolidaçãozinha também nesse curto prazo. O que é diferente da BNB, tá? A BNB eu enxergo bem melhor a BNB, eu vejo como oportunidade de compra caso ela reteste essa nossa região de 272. Repara que ela já foi, né? Ela não está no meio da confusão. Se voltar aqui, provavelmente faremos compras de BNB, acho que tem um trade bem legal aqui com stop além desse fundinho, beleza? Então BNB me parece uma das melhores. Olho nos 272 para um potencial compra ou nesse rompimento aqui pode te dar também se você for um day trader experiente. Chiles. Vamos lá. Chiles é uma das mais difíceis aqui de analisar, porque a gente tem uma tendência de alta nela, né? Mas ao mesmo tempo que a gente deixou o volume no rompimento, a gente deixou o volume no topo, tá? Então, no momento, a gente pode ter tanta oportunidade de venda aqui nesse reteste, seria uma venda bem arriscada, particularmente não a farei, mas a gente tem um alerta aqui para ficar de olho nisso, já que deixou muitos volumes nesses topos, e também a gente poderia ter uma compra caso a gente tivesse uma correção mais forte aqui, tá? Então eu vou deixar um alerta nesses fundos que podem ser zonas de correção aqui. Vou colocar 4 horas suporte.
aqui na Chilis, tá? Por que eu tô esperando aqui? Porque esse volume aqui destaca para mim muito claramente no 4 horas, então pelo meu trade system eu tenho que esperar ele chegar pelo menos próximo da média de 4 horas, beleza? Comprar na média de 1 hora aqui até pode ser uma boa em outros trade systems, mas no meu não. Minimamente aqui na média do 4 horas é onde eu vou olhar para pensar num long na Chilis, tá? E aí a gente teria que estopar um pouco mais além ali dos 10 cents. Ethereum. Vamos lá, Ethereum também é uma das melhores, tá bom? Mas eu já fechei todas as minhas exposições no ETH, tá? Por quê? Primeiro porque o ETH se valorizou muito em relação ao Bitcoin e em relação às outras alts. Então, a gente subiu bem mais do que o último topo do Bitcoin aqui. Então, eu aproveitei essa subida para não me desfazer dos meus Bitcoins, mas me desfazer dos meus ETHs, né? Porque eles subiram antes. Eu não queria vender Bitcoin nos 23 ali, queria vender ETH que estava rompendo máximas e liquidando igual louco, né? Então, assim, eu acho que a gente teve chance de compra aqui nessa retração e pode ter tido outra aqui, tá? Eu particularmente não fiz esse trade, já que eu estava de olho em outras oportunidades, até mesmo no Bitcoin. Então, nesse momento aqui, ó, me parece que pode ser uma boa oportunidade no ETH, tá? Desde que você entenda que se perder também esses 1.500 é problema e realmente, né? Cuidado com os 1.500, seria mais ou menos os 22.600 do Bitcoin ali. Mas me parece uma boa aqui o ETH, apesar de ter um volume no topo, também tem volume no rompimento e tem VPVR abaixo. Então eu gosto do ETH, é uma das melhores também. Matic. Vamos lá, Matic é um pouco complicado, tá? A gente teve esse rompimento aqui, pode ter tido uma oportunidade nessa região, mas agora a gente, de novo, deixa muito volume aqui em cima, tem VPVR. Então, a Matic é uma das que mais subiu nas últimas semanas, não estou muito confortável em pegar esses longs dela, não consegui pegar esse long aqui. A minha ideia, e de toda a equipe, eu acho, é esperar um rompimento desse padrão, que nem está tão bonito agora, mas se romper aqui, a gente pensa em alguma coisa. No momento, esse VPVR pesa um pouco contra, mas eu entendo que não dá para shortar aqui essa tendência de alta muito clara, né? Mas se romper para cima, pode ser um long, tá? Só parecido com a Matic, a gente precisa desse rompimento aqui, acima dos 42,60, eu vou olhar para uma potencial oportunidade de long na Sol. Aqui para mim é no trading zone, cuidado com esse fundo aqui próximo dos $39 também. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu continuo acreditando que é um momento que a gente tem a oportunidade sim de fazer longs em várias altcoins, igual a gente virou a mão nas últimas semanas, estamos fazendo bem mais longs. Mas fazer compras de longo prazo, eu estaria focado nas maiores, tá? Bitcoin, ETH e se você for um cara fundamentalista, em outras grandes altcoins que já estão entregando valor hoje, tá? O restante, turma, nesse cenário de incerteza, caras, é realmente muito complicado, tá? Eu não me exporia em altcoins agora, porque se a gente continuar essa tendência de baixa aí, elas vão sofrer muito mais do que o Bitcoin, provavelmente, tá? Então eu focaria as exposições no Bitcoin e entenderia que a gente vai ter que mudar de ideia rápido, caso a gente rompa os 22.600, 22.500 e o sentimento piore muito, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e a gente se vê amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo aqui no canal. Forte abraço e até!